Ora viva e bem-vindo a este que é o Índico Podcast na sua segunda edição. Hoje não será diferente, contamos aqui com o acadêmico Severino Nguenha, quem passo desde já saudar. Bem-vindo a esta que é a nossa segunda edição do Índico Podcast, onde vamos então analisar aquilo que é a situação do país nos últimos 6 meses. Mas antes disso, bem-vindo a este que é o nosso espaço e mais uma vez, muito obrigado por ter então aceito o nosso convite para juntos debruçarmos sobre alguns assuntos candentes na atualidade moçambicana. Eu estou ofendido, né? Eu pensei que fosse o primeiro, afinal sou o segundo. É brincadeira. Obrigado pelo convite e vamos a isso então. Muito bem. Moçambique vive um momento caracterizado pela crise pós-eleitoral após o escrutínio realizado a 9 de outubro do ano transato. Como acadêmico, como é que repara para a situação do nosso país nos últimos 6 meses? Vivemos momentos difíceis e temos que ultrapassá-los. E como ultrapassá-los quer dizer que temos que encontrar maneira de criar consensos, criar uma pauta em volta da qual Moçambique pode e deve se orientar e fazer um esforço de consensos para que todos rememos na mesma direção. A situação que nós vivemos hoje não pode subsistir, não pode e não deve continuar e devemos, com a maior das urgências, encontrar uma resposta nacionalista, uma resposta de moçambicanos que querem o bem do país e quem diz o país diz os 33 milhões de habitantes que nós somos. Há no nosso país problemas, têm que ser corrigidos. A gente conhece alguns dos problemas, outros têm que ser ainda descortinados. E temos que fazer uma escutação exaustiva para saber ainda mais de problemas que até podem nos escapar, porém, todos os diferendos, todas as discrepâncias de opiniões, todas as diferenças de pensamento encontram uma resolução sempre numa mesa de conversações. A questão é saber quando vamos à mesa de conversações. Nós podemos ir antes que os conflitos comecem, assim evitamos conflitos, é assim que devíamos viver em todas as sociedades, diálogo permanente para evitar conflitos. Quando os conflitos estão lá, quanto mais depressa sentarmos à mesa, mais depressa solucionamos os problemas. Quando há conflitos numa sociedade, criam-se feridas. Feridas nos corpos físicos, biológicos que nós temos, nos corpos sociais, criam-se destruições, criam-se animosidades, criam-se inimizades. E nós vamos ter que construir. Nós vamos ter que construir. Vamos ter que reconstruir. Reconstruir as portagens, as quadras da polícia, as escolas, as universidades, os hospitais, os armazéns de medicamentos. Não temos como não ter isso, não para sermos desenvolvidos, somos o país mais pobre do mundo, somos um país desastroso e não podemos nos permitir não ter aquele mínimo que nos permita viver. Temos que dar escola às nossas crianças. Temos que tratar os nossos doentes. Ora, quanto mais depressa nós conseguirmos sentar à mesa, menos profundas são as biológicas e sociais. Se nós continuarmos a criar essas feridas, a reconstrução vai ser mais difícil e mais dura para todos nós, tanto que somos um país, como eu disse, extremamente pobre, com muitos problemas, e muitos problemas para resolver para o bem-estar das pessoas. Choveu agora, está a chover no norte, as pessoas estão no meio da água, as pontes caíram, as infraestruturas não estão boas. Isto é o nosso país. E os conflitos que estamos a assistir agora aumentam estas feridas de uma maneira social, para não falar da parte biológica. Insisto, quanto mais depressa sentarmos numa mesa e encontrarmos um caminhamento, uma espécie de consenso, mais depressa começaremos primeiro a sanar as feridas e depois traçar um plano, um projeto comum de sociedade em direção ao qual todos possamos nos encaminhar. Porque só com mãos dadas é que se constroem países. Só com mãos dadas é que a gente consegue ir para frente e ir encontrando pequenas soluções para ter um país minimamente vivável e dar esperança aos mais jovens. Em Moçambique, os processos eleitorais, desde aquilo que é o processo da nossa independência, são descritos como conflituosos.
Que reformas acha que devem ser introduzidas com vista a tornar este momento das eleições como verdadeiramente um momento de festa da exaltação da democracia? Sabe, nos Estados Unidos, quando foi a eleição do presidente Bush Filho, agora temos Bush Pai, Bush Filho, só nos falta o Bush Espírito Santo, não é? Quando foi do Bush Filho, era contra o Gore, penso, houve ali uma trafolhice qualquer na Flórida, foi sanada. Na história do continente africano, você olha do norte ao sul, quer dizer, do Egito ao Cairo, do Cairo ao Cabo, desculpa, com alguma exceção, a África do Sul e Cabo Verde, o resto dos países, sempre que há eleições há contestações. Há um problema na nossa sociologia política que tem que ser resolvido. Não pode acontecer que sempre que há eleições há problemas, mas o que acontece? É porque nós não nos identificamos com esta democracia que nos foi imposta, é porque a nossa maneira de organizar a nossa vida coletiva passa por outros meandros, é porque os partidos libertadores não se libertaram do seu anado de libertação, é porque há uma inadequação entre as estruturas jurídicas que regem o nosso viver em comum com a nossa estrutura cultural. Há muitas perguntas que podem ser levantadas, há muitos questionamentos que têm que ser feitos. Se eu venho para Moçambique, é verdade, são 30 anos e a cada pleito eleitoral nós temos problemas. Este é um facto. E não importa muito aquilo que aconteceu ou aquilo que acontece, importa aquilo que temos de fazer para dar soluções. Ora, uma das reformas que é necessária meter na mesa, que é preciso que os partidos políticos, a sociedade civil e as várias organizações que permeiam a vida política no nosso país se panchem sobre ele para podermos encontrar alternativas. Sei que uma das principais preocupações e que estão na mesa de debate entre partidos ou entre aqueles que estão na origem das contendas que assistimos no nosso país são as reformas eleitorais, que não são as únicas, hein? Nós temos que fazer, temos excessivos poderes da presidência, temos o modo de eleição dos nossos deputados que obedece mais a partidos do que as comunidades que eles supostamente representam, temos a separação de poderes, etc, etc. Quer dizer, as reformas da nossa estrutura político, jurídico e administrativa que se impõem, penso que fomos paulatinamente todos ganhando consciência disso. O mais importante é que essas coisas metidas na mesa, uma vez mais, não sou eu que tenho que dizer a este ou aquele ponto, há uma série de pontos que os atores políticos, eles mesmos, os atores sociais, as ONGs, têm consciência, vão meter na mesa. E são esses problemas metidos na mesa que tendem a fazer objeto daquele diálogo que é necessário para ultrapassarmos o momento que vivemos. Neste momento, assumindo-se a composição no qual o nosso país vive, do ponto de vista parlamentar, o que é que se pode esperar desta legislatura numa altura em que a população clama por melhores condições de vida? O que é que faz um parlamento? Um parlamento faz leis. Um parlamento fiscaliza a ação do executivo. Um parlamento, sobretudo, representa a vontade e as preocupações dos cidadãos. Se a nossa população clama para melhores condições de vida e o parlamentar é o representante das populações no parlamento, o que é de esperar é que estas preocupações das populações nos diferentes bairros e províncias do nosso país sejam levados pelos seus representantes à instância legislativa e que possam fazer objeto de preocupação daqueles que governam, fazem leis, do executivo que tem a função de governar o nosso país. Eu espero sinceramente que o nosso Parlamento aprenda paulatinamente a representar mais o povo e as suas preocupações e menos os políticos e as suas orientações. Então, há uma nova configuração, há sempre esperança. Alguns parlamentares disseram que essa era a vontade deles, representar o interesse e as preocupações das populações. Eu espero que façam isso e que aquilo que são preocupações das pessoas façam objeto de debate a nível do nosso Parlamento. Vivemos dias difíceis, tal como pôde aqui em algum momento avançar. Destacou a questão do diálogo. Quais são as linhas que devem orientar este diálogo? Tivemos a oportunidade de acompanhar
com o presidente Filipe Jacinto Nyusi o início deste diálogo com os principais atores políticos no último escrutínio. Na mesma senda, o presidente Daniel Francisco Chapo tem estado a seguir, mas nota-se a ausência do candidato presidencial Venâncio Mondlane. Como é que deve ser orientado este diálogo, assumindo-se que uma das questões levantadas é sobre a reposição da ordem face às manifestações que o nosso país vive? Durante todos os últimos 2 anos, eu tenho sido visceralmente, não crítico contra um partido político ou outro, mas tenho estado muito preocupado com a nossa vida, o nosso viver juntos em Moçambique. E escrevi livros, artigos, tive pronunciamentos públicos e etc. Quando começou o processo eleitoral, eu fiz campanha, muita campanha, mas eu não era candidato. E a minha campanha não era em prol de um partido ou do outro. Eu tinha uma série de convicções, série de pontos, de temas, de teses, que eu achava que deviam ser incorporados no manifesto de todo e qualquer partido. Me pareciam pontos chaves para as reformas de que o país precisa para sair da situação em que nós estamos e encaminharmos em direção a outra coisa. Havia, entre outras, a separação dos poderes, havia reformas do modo de eleição dos deputados, havia, sobretudo, a questão da educação. Eu estou convencido que para catapultarmos a outros níveis é preciso um maior investimento na educação. Moçambique tem 250 mil estudantes universitários. É o número mais baixo de toda a África Austral em termos proporcionais. É pouca gente, para uma população de 33 milhões de pessoas. E muitas vezes vêm com deficiências da formação secundária. Eu estou convencido que, como houve um 8 de março, em que depois da independência teve a missão de garantir a continuidade do nosso país, este momento nós devíamos apostar nestes 250 mil jovens que estão do Rovuma ao Maputo. Eu acho que até uma parte do Fundo Soberano devia ser destinada a este fim. Dizer a eles, vamos vos dar as melhores condições de estudo do mundo, mas a vossa função não é saber muito, não é ficarem ricos nem pretenciosos, é para carregarem nas vossas costas a sorte de 33 milhões de pessoas. Se nós apostarmos no ensino primário, no ensino secundário, nós não vamos ter condições para meter salas de aulas, carteiras para todas as crianças de Moçambique. Nós não temos condições de fazer com que as crianças não caminhem 5, 6, 7 quilómetros antes de chegar à escola. Nós não temos condições de dar alimentação para que a criança chegue na escola descansada e bem alimentada para estudar. Nós não temos condições para formar professores e dar-lhes as qualidades que um professor tem que ter na transmissão de conhecimento dos seus estudantes. Nossa história, chamamos isso um processo de massificação. 75, 76, quando ficamos independentes, tinha mais de 95% de pessoas que não sabiam ler nem escrever. Houve um esforço enorme de alfabetização até para adultos. Esta massificação chegou ao ensino superior. Este processo tem que continuar, mas este processo que tem que continuar, ele não está em condições de resolver o problema de salto qualitativo que Moçambique tem que ter. Moçambique, como todo mundo, vive na era das tecnologias. Nós vivemos na era da inteligência artificial. Nós sabemos que até a machamba, a agricultura, as sementes, as infraestruturas, tudo é feito hoje pelas tecnologias super avançadas. Até agora nós temos estado a ser utilizadores das tecnologias. Como apropriarmos-nos disso e fazer com que isso nos catapulte para outros níveis mais avançados? Se nós apostássemos nos 250 que nós temos, 250 universitários, dessemos a melhor formação possível, apostássemos, pegássemos o nosso fundo soberano para dizer o nosso futuro vai ser construído com e através destes. Nós não seríamos necessariamente a Coreia do Sul, ou a Singapura, ou a Malásia, mas teríamos condições de fazer um salto qualitativo importante. Esta era a minha tese e continuo a pensar que esta tese tem a sua razão de ser. Eu apresentei esta tese aos candidatos, a todos os partidos. Na altura era Venâncio Podemos, era Frelimo e Chapo, era a Renamo e o Suf Momad e era o UDM e o Simango. A cada um deles. Quando acabou a campanha, a minha campanha também acabou. Fiquei no silêncio. Mas enquanto os outros eram candidatos, eu não era,
digamos assim, a minha vida política terminava nesse pequeno espaço. De repente nós entramos na estrafolhice em que nós estamos ainda até hoje, conflitos, confrontações entre nós. A minha missão mudou. Eu me abstenho de fazer críticas. Não critico ninguém. A minha função é tentar recusar aquilo que está descozido. E o meu esforço desde então é trazer as pessoas para a mesa de diálogo. Não tenho a pretensão de saber o que tem que ser discutido, tenho só uma pretensão, que haja discussão, que haja encontro. O conteúdo e as modalidades de discussão ficam a cargo dos próprios protagonistas, porque se eu avançasse coisas, teria-me a pôr no lugar deles. Seria pretencioso da minha parte. E não tenho esta pretensão de saber, ou de querer saber, ou de impor aquilo que tem que ser discutido, as suas modalidades. Se me fosse perguntado uma proposta, etc., eu teria que refletir sem ter necessariamente a convicção de saber mais do que eles. Por isso, o meu apelo é que a gente muito rapidamente pare com conflitos e confrontações, sentemos-nos numa mesa para sanar o que tem que ser sanado, curar os corpos que estão feridos e nos remetermos, digamos assim, no binário da construção de Moçambique, porque as nossas pessoas, a nossa população passa fome, passa necessidades de todo tipo. E não nos podemos permitir, no momento em que os outros até vão para a Lua fazer turismo, descangalhar a miséria que nós temos. E quanto mais depressa nós pararmos os conflitos entre nós, mas sobretudo delinearmos um horizonte em direção ao qual tem que tender todo o nosso esforço e energia, melhor será para todos nós e sobretudo para a nossa população. E quando digo população, as pessoas mais frágeis e com mais necessidades. Neste momento, com o governo já composto, quais são as áreas que acha que devem ser prioritárias na resposta àquilo que é o clamor da população? Estás a fazer perguntas a mim que tu devias fazer ao governo. Bom, assumindo que é acadêmico, sabemos que... Os académicos não são Deus e Espírito Santo. Os académicos são parte do nosso povo e da nossa população, que foram exercitando através de um processo de aprendizagem conhecimento crítico e dialético sobre certos assuntos, e quando eles tentam falar sobre tudo, tornam-se pretenciosos. A gente só pode falar daquilo que a gente domina e tem conhecimento de causa. Se tu me perguntasse sobre Heidegger e Aristóteles e Platão e Sócrates, estaria muito à vontade, porque é esta matéria que eu cultivo. Agora estás-me a perguntar de que é que tem que discutir os deputados. Você está aí a fazer de mim uma enciclopédia ou a fazer de mim aquilo que eu não sou. O meu conhecimento é parco e limita-se àquela minha área de ação, e por isso não tenho a pretensão de saber nem dizer o que os outros têm que fazer. Ciente daquilo que é o contributo da academia naquilo que é a configuração política, assim como nas estratégias que podem naturalmente impactar na vida da comunidade, é justamente nesta senda que gostávamos de ouvir o seu parecer dentro da experiência que carrega no campo acadêmico, assumindo-se que todas as políticas têm como base aquilo que a academia nos traz como objeto de estudo que incide sobre a população. Sim, mas a academia não é unívoca. Você vê um professor de fisiologia, da anatomia na universidade, é académico. Mas você não vai chegar ao pé dele e perguntar sobre a agricultura. Um professor de agronomia é académico, mas você não vai perguntar ele sobre filosofia. Então, quero dizer que a academia é um conceito lato, aberto, grande, e dentro desse processo, vamos académico, há nível de especialização. Então, há pessoas cuja especialização é mais ligada a debater questões políticas. E a esses académicos ligados à ciência política, à sociologia política, ao direito público, etc., a quem essas perguntas têm que ser formuladas, porque essa é a especialidade deles. Eu estou a falar de educação. Você viu que eu estava à vontade. Eu sou professor de filosofia, mas como professor ligado à educação, como reitor ligado à educação, aí você tem um peixe dentro da água. E ainda aí tenho perspectivas, tenho convicções, mas não tenho certezas absolutas. Então é muito bom quando a gente diz academia, começar a pensar que academia, sabe, é um jardim, vem da palavra academos. Academos era um jardim onde Platão dava aula aos seus discípulos. Então, da academos veio a palavra academia. Mas no jardim há muitas flores e há espinhos também. Então, a gente sabe que há flores que florescem em épocas diferentes e é preciso saber quem é quem, que pergunta a gente faz
e quem tem capacidade de responder uma questão ou outra. E isso vai nos permitir olhar para a academia com um pouco mais de conhecimento de causa e de rigor. Uma questão é relativamente ao campo que acaba aqui de fazer menção, que muito bem conhece, é a área de educação. De uns tempos para cá, o nosso país tem estado a se destacar na formação de quadros, mas, no entanto, o impacto desta formação não é notório. Que reformas acha que devem ser introduzidas no sistema da educação para que aquilo que é o conhecimento ora adquirido impacte na nossa sociedade? Olha, a estrutura da nossa educação, a estrutura fundante é a estrutura colonial portuguesa, e que é um sistema que os portugueses copiaram mais do sistema francês. Há diferentes sistemas na Europa. Há um sistema que permeia mais os níveis culturais, há um que permeia mais o saber fazer, é o sistema anglo-saxónico e o sistema germânico. Você vê o nosso jovem que vai à escola primária, depois à escola secundária, depois entra no liceu, acaba o 12º ano. Ele tem 18 anos, a formação que ele teve não lhe permite fazer absolutamente nada. Ele tem um conhecimento muito teórico. No sistema anglo-saxónico e no sistema germânico, a criança na escola primária tem um conhecimento, tem os primeiros 2 anos de ensino secundário, e imediatamente há uma espécie de profissionalização. Vou dar-lhe um exemplo. Alguém que estudou como as escolas técnicas, que estudou mecânica, estudou eletricidade, mas também podia ser técnico jurídico. Ele faria os 12 anos de escola, acabaria aos 18 anos a formação secundária, e esta pessoa estaria capaz de fazer um trabalho numa empresa. Tá? Você imagina que este jovem quer ir para a universidade. Se ele tem 18, 19 anos, tem um saber fazer prático, ele poderia de manhã ir à universidade e à tarde trabalhar a part-time. Significa que ele aligeraria o peso para os pais, aligeraria o peso para o Estado e aumentaria as competências dele, porque associaria o saber teórico com o saber prático. Mas isso pressupunha que nós tivéssemos no nosso sistema de educação mais instituições práticas do que ensino, vamos chamar assim, geral. Mas isso supõe laboratórios, supõe professores especializados, supõe condições que nós não temos. Esta é a razão pela qual nós rebatemos 90% ou 99% dos estudantes de ensino secundário acabam o ensino secundário sem um saber fazer prático. Então eles só podem integrar o mundo do trabalho quando chegam à universidade. O que é pior é que muitas vezes o próprio mundo da universidade não lhes prepara para uma integração profissional. Há dias apanhei Yango e a senhora que veio me levar diz que acabou de estudar Relações Internacionais em 2018 e desde então não encontra trabalho. Ela até estava revoltada, a gente estudou, pagou uma universidade privada, era São Tomás e mesmo assim não tem trabalho. Fiquei a olhar para ela e não sabia o que dizer. Quer dizer, não sei se ela sabia que fosse reitor de uma universidade, mas senti-me interpelado. Sabe, quando eu fiquei reitor, nós tínhamos um curso de gás de petróleo. Eu fui até a Itália, a Eni, e fui dar-lhes o meu currículo vitae para eles analisarem. O único objetivo que eu tinha era que eles me dissessem se aquele currículo estava em adequação com as necessidades profissionais deles. Fez o mesmo exercício com a Total. Quando uma vez eu encontrei um jovem em Cabo Delgado, veio-me abraçar, a saltar, ganho bem reitor, a ODM formou-me, eu sou profissional, trabalho na Total, etc. Eu fiquei satisfeito. Nós precisamos de formar pessoas, sim, mas dar-lhes uma profissão em adequação com as necessidades práticas, sem transcurarmos a dimensão cultural e nem transformarmos a universidade em simples escola de aprendizagem prática. A dimensão cultural é importante, mas não podemos negligenciar esta necessidade de criar uma simbiose entre o mundo do trabalho e o mundo da universidade. Esta aproximação entre o mundo do trabalho e o mundo universitário é o que se faz no mundo inteiro hoje e é extremamente importante. Por isso é que é importante que a gente vá reformando as instituições, a nossa oferta de formação profissional em função do estádio da evolução e das necessidades da nossa sociedade. Pelo menos na UDM é o grande esforço que tentamos fazer
E é um esforço que temos que fazer no conjunto das universidades em Moçambique. Sem falar da UDM, no cômputo geral, acha que Moçambique está preparado para este cenário que esteve aqui a descrever, onde faz-se naturalmente este casamento entre o processo de ensino e aprendizagem e a execução na prática, que por um lado responderia àquele critério que temos sempre acompanhado sobre a experiência quando chega a hora do ingresso para o mercado laboral? Deixa-me dizer uma coisa, como você é mais novo do que eu. Você pergunta assim, acha que Moçambique está preparado? Não. Põe a pergunta de outra maneira. Pergunta-me assim, acha que Moçambique deve se preparar, deve se ajustar? Que esforço podemos fazer para nos adequar a isso? Quando diz Moçambique deve, está preparado, é como se alguém no passado tivesse tido a obrigação de fazer essas coisas. Não, vamos aprendendo e vamos adequando. Nós vamos ter que fazer este esforço, temos que fazer este esforço juntos. Eu mais velho do que tu mais novo do que eu e para as outras gerações. É preciso haver um compromisso com o nosso país e com o nosso povo. E esse compromisso vai nos levar a uma colaboração maior intergeracional e apostarmos na necessidade de irmos transmitindo, ir passando o pouco que sabemos, o que fomos aprendendo para as gerações novas, para que Moçambique possa continuar. Sabe, o ensino é assim, os professores deveriam formar alunos ou estudantes que têm que ser melhores do que eles. Se vocês não forem melhores do que nós, alguma coisa não está bem. A ciência avança porque aquilo que sabia o Newton era inferior àquilo que sabia Einstein e, de certeza, aquilo que sabia Einstein é capaz de ser inferior àquilo que sabe Elon Musk hoje. Cada geração vai passando e a outra vai ficando melhor, apoiando-se no que os outros fizeram. O esforço que tem que ser feito é que nós temos que passar o melhor possível aquele pouco que nós sabemos para vocês, e vocês têm que apreendê-lo com a missão de ultrapassá-lo para que vocês sejam melhores do que nós e a nossa sociedade possa ir avançando e possa ir se adequando às vicissitudes e, sobretudo, ao avanço tecnológico inegual pelo qual o mundo passa hoje. O nosso sistema de ensino tem estado a sofrer de forma constante ou recorrente algumas reformas, mas, porém, prevalecem lá algumas lacunas. Trago, a título de exemplo, a questão dos erros no livro escolar. Como nos prepararmos para evitar que situações desta natureza prevaleçam numa altura em que a nossa luta é para a melhoria da qualidade do ensino? Uma vez mais, estás sempre numa postura crítica. Estás a dizer, o nosso sistema de educação tem lacunas. Como? Nós estamos com problemas que temos que ultrapassar e temos que nos mobilizar todos para isso. Temos que cada um dar o melhor que pode para encontrar uma solução para que os nossos filhos, vocês e os teus filhos, que são mais novos do que tu, tenham melhores condições do que nós tivemos. Passamos um momento complicado e difícil, essa coisa da produção de livro escolar. Entrou um novo governo agora. Temos um novo Ministério de Educação e parece ter propósitos novos. Então vamos deixar que seja ele a fazer-nos propostas. Se ele precisar da nossa opinião, há de nos chamar para dizer como é que vocês pensam que podemos fazer. Mas metamos a coisa assim. Tentemos perguntar o que é que nós podemos fazer para melhorar a situação. Eu e tu. O que é que nós, qual é a nossa contribuição? Qual pode ser a nossa contribuição para que Moçambique melhore? E deixemos sempre de estar numa postura de acusação em relação aos outros, mesmo na formulação dos nossos questionamentos. Eu penso que é disto que nós precisamos. Precisamos dar-nos mais as mãos, sentirmos-nos corresponsáveis. Corresponsáveis quer dizer responsáveis juntos. Somos todos responsáveis para catapultar este país para frente. E se não o fizermos, se estivermos em contraposições, em conflito, quem paga, no fundo, somos todos nós que não conseguimos preparar o país para os desafios futuros a que está. Enfim, tem que estar preparado e tem que fazer face. Caminhamos para o término desta que é a nossa segunda edição do Índico Podcast. Uma mensagem para os moçambicanos neste momento em que todos somos chamados então a dar o nosso contributo para um país por todos nós aceite e das melhores condições que um dia se calhar almejamos. Olha, uma vez mais, todas as cidades têm conflitos, têm momentos difíceis e dramáticos. Os americanos construíram a América depois de uma guerra não só contra a Inglaterra, mas entre o Norte e o Sul. Os franceses passaram a Revolução Francesa. Até poucos anos atrás, os italianos estavam no fascismo de Mussolini, os alemães com Hitler e etc. Não há sociedade sem problemas.
A questão é como resolvemos os problemas. E é a rapidez com que resolvemos os problemas. E metemos-nos todos no mesmo binário para encontrarmos um encaminhamento coletivo para o desenvolvimento do nosso país. E é isto que eu acho que é extremamente importante, ou talvez o mais importante neste momento. A segunda coisa que eu queria dizer é: o mundo nunca conheceu o desenvolvimento tecnológico como aquele que conhecemos hoje. Isto é importante porque a nossa subordinação, a nossa dependência, o nosso estar atrás, a nossa colonização, a nossa escravatura, deveu-se à discrepância tecnológica entre o Ocidente e nós. E hoje essa discrepância é maior que a história jamais registrou. Não podemos ficar para trás. Se ficarmos para trás, como diria Darwin, há aqueles que se desenvolvem e se adaptam àqueles que são eliminados porque não se adaptaram ao correr dos tempos. Nós estamos numa discrepância a maior que a história jamais registrou. Nós não podemos ser simples utilizadores da internet, dos telefones, dos computadores. Nós temos que ser atores, produtores. Temos que inventar startups, temos que criar condições para que a nossa juventude se apodere desse saber, desse conhecimento, uma vez mais, não como usuário, mas como criador. É a única forma de nos catapultarmos como país para responder aos nossos problemas internos e para participarmos como contribuintes no debate e na história do mundo em que nós estamos inseridos. Se não fizermos isso, o nosso perigo como nação, o nosso perigo como país, o nosso perigo como continente, até como raça, é muito grande. Podemos ser, volta a Darwin, aqueles que se adaptam e continuam, ou aqueles por inadaptação podem ser eliminados do curso da história. Esta é a mensagem que eu queria deixar para todos e bem-aja o vosso podcast. Espero que continuem a fazer chegar debates vivos e pertinentes e odiernos à população do nosso país. Muito obrigado. Assim que esteve então a acompanhar-nos, votos de um excelente dia e dizer que foi assim que tivemos então a nossa conversa com o acadêmico Severino Nguenha nesta nossa segunda edição do Índico Podcast. Mais uma vez, obrigado pela atenção dispensada. Abraços.